bem com você? Seja muito bem-vinda ao programa Hora da Maquiagem. Todos os conteúdos que trago aqui contribuem para o crescimento de maquiadora do nível iniciante até aquelas do nível mais avançado. Eu sou Roberta Nave, maquiadora profissional especialista em noivas e cursos. E no episódio de hoje eu vou trazer para você a forma errada de usar os pincéis. Jamais faça isso. Hoje eu vou falar que a maneira que você usa o pincel influencia no acabamento da sua maquiagem. Esse vídeo não é sobre a técnica de maquiagem. É uma aula de como você vai fazer a técnica perfeitamente. É a oportunidade de você melhorar o seu trabalho em 80%. Então fique até o final desse vídeo e descubra que aprimorar os seus conhecimentos faz total diferença na maquiagem. As principais etapas que você vai conseguir um acabamento perfeito usando essa dica que eu vou te dar é sobrancelha, delineado, contorno labial e uma pele impecável. Sempre que você for fazer um contorno, um traço ou qualquer coisa da maquiagem que seja linha, que você precisa trabalhar perfeitamente sem aquelas cobrinhas, tá? Que normalmente é o quê? A sobrancelha, o recorte da sobrancelha, o delineado, o contorno labial. Então, nesses pontos, você tem que usar o pincel nessa maneira. Você aperta o pincel para que ele fique na textura mais fininha possível. Isso vai fazer com que você consiga um acabamento muito mais perfeito. Se você utilizar o pincel cheio de produto de maquiagem, ainda mais assim quando você guarda o pincel sujo, que fica aquele excesso de produto, as cerdas abertas, na hora que você for fazer o contorno, você nunca vai conseguir fazer um contorno 100%. Você sempre vai ter alguma coisa que dá aquele acabamento sujo, aquele acabamento que não valoriza o seu trabalho. Então é muito importante, tá, você ter atenção nesse detalhe. O pincel de delineado da mesma forma. Se você utiliza ele, deixa o delineado secar de um dia para o outro, com as cerdas abertas, porque você aplicou o produto dessa maneira, né? Você tem que ter toda uma cautela, passa de um lado, passa do outro. Se for possível, dá mais uma apertadinha para manter a textura super fina, quase que invisível do pincel. E você pode, a partir de agora, tá? A partir de agora que você está vendo este vídeo, começar a utilizar os seus pincéis de maneira diferente, tá? Às vezes você tem pincéis de boa qualidade e não está sabendo aproveitar os efeitos que ele faz na maquiagem, tá? Mas em alguns casos, o que acontece? Às vezes não é nem a maneira que você guarda o pincel, que você faz a manutenção dos seus pincéis. Às vezes também é a marca, então esteja bem atenta quando for adquirir o seu pincel de maquiagem, quando for para o passo de traço, o passo de contorno, né? Procura sempre os mais fininhos possíveis, tá? Uma vez que ele está bem fininho ali na embalagem, ele tende a ficar mais fino ainda depois que você utiliza o produto, depois que ele está ali umedecido, você aperta, você faz a forma do pincel conforme você quer trabalhar, ele vai ficar mais fininho. Existem vários tipos de pincéis no mercado. Então, tem os de pele, tá? Que eles normalmente são mais soltinhos. Esse aqui é um dual fiber, tá? Esse daqui são os pincéis para produto seco. Então, quando você vai utilizar produto seco, normalmente eles tendem a ser mais fofinhos assim, tanto para sombra, quanto para pó, quanto para o iluminador. Então, tudo que é seco, os pincéis tendem a ser mais fofinhos, tá? Essa é a diferença. Para os contornos, para os traços, você precisa do pincel mais fino possível, tá? Esse aqui é um pincel de delineado, eu não sei se você vai conseguir ver. Esse aqui é o pincel de delineado, ele precisa ser
extremamente fininho, tá? Na embalagem não é tão fino assim, mas conforme eu vou utilizando, sempre quando eu termino, eu aperto meu pincel. Quando eu uso o produto, eu aperto o meu pincel antes de iniciar, tá? E mantenho ele assim nesse formato. Esse aqui é o pincel, né? O pincel chanfrado, que normalmente eu faço os fios da sobrancelha. Então eu simulo o fiozinho. E para que o fio fique bem fininho, quase que invisível, quase que imperceptível, como fio natural, ele precisa estar extremamente alinhado. Então eu preciso apertar as cerdas e guardar ele, manter ele sempre nessa posição, tá? Se as cerdas ficarem duras e abertas, você nunca que vai conseguir fazer um fio de sobrancelha com perfeição. Esse aqui é o pincel também de corretivo. Eu também utilizo para fazer o contorno da boca, porque eu gosto mais, ele facilita bastante e me faz ser mais rápida na aplicação do batom. Ele também, tá, precisa ser formado, tá? Essas cerdas, elas precisam estarem alinhadas para fazer um contorno bem limpo e preciso dos lábios. Ele também serve para fazer o contorno, tá? O recorte aqui da sobrancelha, ele serve para fazer o recorte do cut crease. Então, é um pincel que ele tem que se manter nesse formato também. E se você não fizer isso que eu estou te falando, você vai continuar pecando na maquiagem, você vai continuar tentando fazer maquiagem com perfeição e não vai conseguir, mesmo que você tenha as ferramentas profissionais, as ferramentas de maior qualidade. Você precisa saber usá-las. E sabe qual que é o momento para você formar esses seus pincéis? A hora que você for lavar. Então você vai fazer o seguinte: você vai remover todo o produto que tem nos seus pincéis, você vai lavar conforme o costume, vai deixar ele secar naturalmente e depois de lavados você vai começar a formar, tá, essas cerdas. Se por acaso seus pincéis já estão assim acostumados a ficar com as cerdas lá arreganhadas, o que você vai fazer? Você pode pegar um pouquinho de hidratante e ir hidratando, tá, essas cerdas, porque normalmente as cerdas dos pincéis costumam ser de cerdas naturais. Então, elas ficam de uma forma mais fácil de moldar. E não tem problema nenhum depois de você vir com o produto em cima, não vai alterar sua maquiagem, não vai influenciar em nada, tá? Pelo contrário, ele vai ficar mais rente, mais retinho, mais preciso para você poder trabalhar. E aonde eu vejo que as pessoas mais erram, principalmente quando eu tenho uma aluna de curso profissional e às vezes ela está no estágio iniciante, tá? E eu vejo que elas têm uma certa mania de pegar o produto, né, e fazer assim, bater o pincel no produto. Cada batida que dá, as cerdas vão se abrindo. Então não é dessa maneira que é aplicado o produto no pincel. Você precisa manter ele nessa linha, então você vai passar de um ladinho delicadamente, vira ele, passa do outro ladinho e assim você segue fazendo o que tem que ser feito. Uma exceção onde o pincel formado não é legal é o pincel de esfumar. Pelo contrário, quando você lava ele, ele fica com as cerdas mais murchinhas, né? E depois, conforme você vai utilizando, ele vai ficando melhor. Então, nesse caso, o pincel ele tem que ser mais solto, mais fácil para você poder trabalhar. Ele precisa ficar dessa textura aqui, ó. Quanto mais ele é usado, mais fácil, mais gostoso fica para compor o esfumado na maquiagem. Então, é um dos casos que eu não gosto quando lava. Ele fica assim mais grudentinho assim e depois ele fica um pouquinho mais duro também. E depois, na medida que você vai utilizando, que você vai fazendo os esfumados, enfim, ele vai abrindo e vai ficando mais macio. Então, essa é a única exceção que
que a gente não forma o pincel, né? Você não precisa ficar apertando para ele ficar juntinho, não. É somente mesmo os pincéis de traço, contorno, tá? Que você vai trabalhar dessa maneira. E como eu havia dito, as minhas alunas iniciantes que chegam fazendo isso, eu já corto o mal pela raiz, né? Já oriento elas a trabalhar de maneira diferente com as ferramentas e elas já saem com outra visão, né? Elas já têm uma noção de que o manuseio interfere também no acabamento da maquiagem. Então não é só ter os pincéis, não é só ter um bom produto, porque se você não fizer o manuseio correto das ferramentas, você não vai conseguir. E não é uma questão assim, eu não levo jeito para isso. Não é questão disso. É questão de saber. Às vezes, pequenos detalhes fazem muita diferença. E eu tenho certeza que a partir de agora, o seu delineado vai ficar com outra cara, o seu contorno labial vai ficar com outro efeito e assim sucessivamente. Então, hoje você aprendeu comigo como fazer um traço perfeito, tá? Você aprendeu como fazer o manuseio dos seus pincéis. E eu descobri isso no campo de batalha mesmo. Eu via que tinha algo errado, eu disse, não, mas peraí, eu preciso melhorar isso. E foi aí, nesses 8 anos de carreira, né, quebrando a cabeça, tentando entender, que eu descobri, né, que a maneira de você tratar o seu pincel faz diferença no que você quer. Então, além de ser mais rápido, facilita a nossa vida. E você imagina, você fazer, um exemplo, um delineado, né, onde ele fica todo tremidinho, cheio de excesso, cheio daqueles ruminhos, assim, aquelas bolinhas de delineador ressecado, e você vai passar ali. Gente, só para você ficar consertando aquilo dali, demora séculos. Então, você tendo um trabalho limpo, você tendo um traço limpo, correto, um pincel que desliza com facilidade, te facilita tanto na aplicação mais rápida, como num acabamento impecável. E foi também através de muito treino, através de muita dedicação, que eu descobri que o pincel de corretivo é a melhor maneira de otimizar o meu tempo na maquiagem. Eu aplicava batom normalmente em 5 minutos, um exemplo, passei para 3. Então, na maquiagem, isso faz total diferença. Tudo que você consegue eliminar no tempo, né, que você executa, quando eu digo assim, eliminar o tempo, não é eliminar o processo. É a maneira de você executar ser mais rápido. Então, assim, quanto menos correção, né, quanto mais habilidade, faz muita diferença. Porque, veja bem, se cada cliente, né, você conseguir diminuir 10 minutos que seja da maquiagem, no final de 6 clientes você consegue atender mais uma. Então, às vezes é significativo 10 minutos, mas esses 10 minutos fazem muita diferença no final do seu faturamento. Então, começa a se policiar com relação a isso, tá? Você vai ver que o seu processo vai ser mais rápido, vai ser mais perfeito a partir de agora. E se esse conteúdo contribuiu para o seu crescimento, deixe o seu like aqui para mim saber quantas pessoas eu venho ajudando. No meu método 7.4 de maquiagem, eu desenvolvi a maneira mais rápida e eficaz de aumentar o seu faturamento. Eu ensino maquiadoras a faturar 7 mil trabalhando apenas 4 dias por mês com maquiagem. E se você gostou do meu conteúdo, aproveita e se inscreva que na próxima semana eu vou trazer truque de maquiagem para esfumado. Isso sempre funciona. E se você não quer perder esse episódio, ative as notificações do meu canal sempre às terças e quintas
às 21 horas, o nosso encontro está marcado aqui. Então, te espero no próximo vídeo. Tchau!